Conhecer aqui, que tá gostoso aqui, não? Quero agradecer a todos que vieram mais uma vez, muito obrigado, a presença de todos. Sábado que vem não teremos o culto, porque vamos subir ao monte para levar os pedidos, queimar os pedidos de oração lá. E no outro sábado vamos começar uma campanha poderosa aqui, que o Senhor falou comigo fortemente. O título da campanha é Os Sábados das Confirmações Divinas. Vamos estar falando muito forte sobre como Deus fala conosco. Hoje vai ser apenas uma palhinha. O tema da nossa campanha é Salmos 33, 14. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos 133, 14. É o tema da nossa campanha de hoje. Salmos 133, 14. Se alguém achou, diga amém. Vamos lá. 133. Salmo 133. Amém? Está escrito assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivam em fraternidade. Outras traduções está em união. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão. E como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Eu preciso que alguém que esteja com a Bíblia abra no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, que essa tradução minha está diferente. Jó 33, 14, quem achou? Amém? Como que está a sua tradução? Pode ler para nós, Sr. Félix, por favor. Pode ler, deixa Deus te usar. 14? Isso. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Até aqui. Antes Deus Isso. fala. Uma e duas vezes. Antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ninguém atenta para isso. Isso. Amém? Isso até aí, Sr. Félix. Muito obrigado, Sr. Félix. Vamos entrar na mensagem nesta noite. Curva a sua cabeça nesse momento. Santo Espírito de Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco, para sabermos ouvir a sua voz nessa noite, a sua direção, e qual o caminho que o Senhor está nos mostrando para seguir, para trilhar, no nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos a Bíblia no livro de Salmos 133, que onde há união, veja bem, a união significa força. A união, quando Deus está falando aqui, o Senhor ordena a bênção, derrama óleo. Olha o que aconteceu muitas vezes quando nós estávamos no monte, unidos em oração. A profetisa Meire já esteve conosco no monte, nos conhece do monte desde aquela época. E quando nós estávamos orando, a mão de irmãos ali começava a verter óleo. São óleos espirituais. A gente sentia um cheiro de rosas, cheiro de mirra, um perfume muito gostoso. Nós sentimos quando estávamos no monte do Parque dos Poderes nessa semana, a Justina, a Marta, a profetisa Ramona, lembra? Quando nós estávamos saindo, sentia um cheiro de mirra muito suave, muito gostoso, não? Ela sentiu, falou conosco. E hoje eu quero chamar a sua atenção, porque assim como o evangelista Félix estava lendo, Deus fala uma e duas vezes, mas ninguém se atenta para isso, não? Preste atenção nesse momento. Deus, Ele quer falar contigo na terra. Quando a Bíblia, Jó está nos dizendo, Deus fala uma e duas vezes, Deus o quê? Confirma. Não? Não é uma confirmação? E como saber se é Deus falando? Olhe, existe a profecia, certo? E existe a profetada. São termos, usados
Mas eu quero que você se atente quando Deus fala contigo. Uma confirmação muito forte, você sente no seu coração. Porque quando Deus usa alguém para falar com você, olha, Deus mandou eu te dizer. Quem já teve essa experiência? Alguém chegar e falar assim? Quando o Senhor está falando assim, é mais uma confirmação, porque Ele já falou contigo antes. É em sonho, é em visão ou revelação. Por isso que quando a pastora Waline disse no livro de Abacuque, no seu capítulo de número 2, escreve bem a visão que está tendo, não? Se você não anotar, se você não, de alguma maneira, registrar o que Deus está falando contigo, você não vai perceber Deus falando. Você não vai perceber o que Ele está lhe orientando. Olhe, quantos aqui já teve premonição em sonho ou durante o dia? Você sentiu que alguma coisa ruim iria acontecer? Tem alguém aqui que já sentiu isso? Gostaria de partilhar o que sentiu? Gostaria de partilhar o que sentiu? Como exemplificar? Há muitos anos atrás, eu ainda não estava convertida no Evangelho, mas Deus falou comigo em sonho. Minha mãe havia saído pela manhã para trocar alguns cupons, para pegar alguns brindes nesses hipermercados. E eu, curiosamente, cochilei no período, mais ou menos, o horário do almoço. E não era o horário do almoço, eu dormi, mas naquele dia eu dormi. Até porque era um horário que eu geralmente trabalhava. E nesse dia eu cheguei um pouco mais tarde do meu trabalho. E nesse momento eu comecei a sonhar. Eu sonhei com um acidente, minha mãe ela estava deitada no chão. E eu olhava para os céus, ajoelhada e chorando muito, como se quisesse falar com Deus, olhando para os céus, falando assim, eu não levo a minha mãe. Não levo a minha mãe. Eu olhava para ela ali, deitada, ensanguentada, e havia 2 anjos com ela. E um anjo puxando e o outro falando, não, calma, ela está orando. E o outro anjo falava assim, não, mas está na hora, tem que levar ela porque está na hora. E eu falava, Deus, não leva ela porque ainda não é o momento. Me dá uma oportunidade de ter mais relacionamento com a minha mãe, de viver mais momentos com ela, porque eu ainda não pude ter um relacionamento de mãe e filha como amigas ainda, né? Porque ela trabalhava muito, separou, teve um outro casamento, e nosso relacionamento como mãe e filha estava ali, de certa forma, quebrado. E eu acordei com aquela sensação de que tudo aquilo era real. E quando eu acordei, eu achei curioso, porque eu chorava muito nesse sonho, meu travesseiro estava muito molhado, né? Como se eu realmente tivesse chorado. E eu acordei muito impactada, e quem estava em casa era apenas a minha avó. E eu perguntava, avó, cadê minha mãe? Ela falou, não, sua mãe saiu. Eu disse, mas ela ainda não voltou? Não, sua mãe não voltou. Eu disse, liga para ela. Quando ela ligou, o telefone da minha mãe estava só para diária, eu liguei, pedi para minha irmã ligar. E ninguém entendia o telefone dela, não atendia aquele telefone, deixando ainda mais aflita, e eu compartilhei o sonho que eu tive com a minha irmã. E a minha irmã falou assim, olha, fica tranquila, não foi nada, só foi um sonho, tudo bem. E logo mais fui trabalhar. Na saída do meu trabalho, eu trabalhava em um shopping naquele tempo, então eu saía depois das 10 horas. A minha irmã entra na porta do shopping e eu olho para ela e falo, mãe sofreu um acidente, né? Antes que ela pudesse falar alguma palavra, ela olhou para mim e disse sim. E o mais surpreendente foi que quando minha mãe foi socorrida pela doutora SAMU, uma pessoa já havia imobilizado ela no local do acidente, que ela estava na moto, então ela sobrevoou o carro, caiu com o bumbum assim, direto no chão, então o impacto foi todo direto na coluna, quebrando todos os ossos da coluna dela, então qualquer movimento poderia ter perfurado o órgão e ela ter morrido por uma hemorragia ali naquele lugar. E quando o paramédico da SAMU chegou, falou para ela assim, né, a senhora está bem, faz aquelas perguntas que são procedimentos para ver se a pessoa está respondendo, né, se ela está bem ali naquele momento. E ela falou sim, sim, foi fazendo aquelas perguntas e ele perguntou para ela, quem foi que mobilizou a senhora? Aí ela falou, ai doutor, eu não sei, só sei que apareceu um homem aqui e falou que era médico e que era neurocirurgião, né, então ele disse, nossa, mas isso não foi um doutor, não foi um homem que veio aqui, isso aqui foi um anjo, porque qualquer movimento errado, qualquer pessoa que tivesse mexido na senhora,
ou se a senhora tivesse se movimentado, a senhora teria morrido. Porque a senhora não está entendendo, seus ossos estão tão quebrados que eles estão como lâminas dentro da senhora, né? E após aquele período ali, ela precisou usar um colete personalizado para ela durante 6 meses para que os ossos voltassem a colar. Então, eu tive o sonho e Deus deu essa confirmação para ela também na terra. Amém. Glórias a Deus, muitíssimo obrigado. Um outro exemplo também foi a profetisa Ramona, quando, numa sexta-feira 13, ela ouviu uma voz falando com ela, dizendo para orar, lembra? Para você orar pelo Tony. E naquela noite ele sofreu um acidente, acabou com o carro, mas só a parte onde ele estava dirigindo, onde tinha uma toalhinha ungida ali, que não se danificou. O carro foi perdido, foi perda total do carro. Uma outra vez também, quando tinha pegado a Covid pela primeira vez, sentia muita falta de ar, eu falei, me leve para o posto de saúde, me leve para o hospital, porque pelo convênio do IMPCG poderia ser atendido. E naquele momento ela falou, não vou te levar, porque se eu te levar você vai ser entubado e já era. Onde ela ouviu uma voz para orar, não é profetisa. Falou de novo com você para orar por mim, ela começou a orar ali, com um cajado, já estava na porta do céu e tive que voltar de novo. Porque Deus não quer então. Mas são premonições. Eu me lembro também da Adri, quando teve sonho com seu primo, lembre? Quando você sonhou com um afogamento, alguma coisa assim. E naquela mesma semana, um primo que está em... Onde que é a cidade mesmo? Murtinho. Em Murtinho, sofreu um acidente ali por conta de uma amiga que se afogou e ele foi tentar salvar e se afogou junto e acabou falecendo naquele momento ali. Deus dá avisos, isso são avisos, alertas, só que muitas vezes não percebemos porque não tem o hábito de anotar, não tem o hábito de registrar. Quando você registra aquilo que Deus está te mostrando, você vai ter uma percepção melhor. Você vai ter do ambiente em que Deus quer te levar. Amém, amados irmãos? Para encerrarmos nesta noite, como saber que é Deus falando contigo? Como que você tem a certeza disso? Sabe como temos a certeza que Deus realmente está falando conosco na terra? Qual é o sinal que Ele nos dá? Eu creio que Deus nos dá sinais para nos guiar. Porque assim como o evangelista disse, Deus fala 1 ou 2 vezes, então Ele está tentando falar contigo sempre. Todas as vezes o Senhor quer falar contigo e Deus quer lhe dar instruções, avisos, revelações. A primeira, quando há uma palavra profética de confirmação divina. O Senhor confirma na sua palavra. Você orou, você pediu a Deus, e quando você abre a Bíblia, você tem ali uma palavra revelada, e aquela palavra fala muito forte, aquela palavra sela a sua oração, e naquela palavra tem a instrução que Deus está te dando na terra. E a segunda maneira de você receber uma confirmação espiritual, que é Deus falando contigo na terra, você orou na sua casa, você buscou, você pediu a Deus, e você foi à igreja, foi em um evento, foi em algum lugar, e naquele momento alguém se levanta para falar contigo, e entrega revelações, entrega uma profecia, entrega tudo aquilo que Deus já falou com você. Isso é profecia, isso é confirmação espiritual. Amém? Vamos encerrar nesta noite, que eu nem sei que hora que é. A profetisa vai ungir as mãos. Você que trouxe, não trouxe a sua semente profética nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Para encerrarmos,